No vídeo de hoje nós vamos avançar um pouco nesse conhecimento, no pensamento e, acima de tudo, no entendimento do que é a possibilidade de um autismo quando a gente pensa em meninas e mulheres, olhando para isso, através de um campo mais sutil, tentando entender o que muitas vezes aquilo que para a maioria das mulheres é algo normal, essencial, inclusive, do feminino, quando a gente fala de menarca, sangue, menstruação, gestação, relação sexual, puerpério, enfim, criação de um filho. Para muitas das meninas e mulheres autistas, essas são fases bastante complexas, que trazem sensações e sentimentos de inadequação, gerando crises e muito mais. Bom, a gente vai falar tudo isso nesse vídeo de hoje, mas antes de mais nada, eu te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir esse vídeo, para que você me ajude, a fazer esse canal crescer. O YouTube precisa disso, dessa dinâmica aí de inscrição e likes e tudo mais. Muito bem, autismo, hipótese de um diagnóstico de autismo e esse universo tão rico, tão fértil, tão profundo que é o feminino. Então vamos começar a pensar sobre o tema a partir da adolescência, quando as meninas têm um ritual de passagem, que a gente conhece como a primeira menarca ou a primeira menstruação, que é esse dia, tão esperado por tantas e tão temido por algumas, aonde a menina entra numa nova fase, numa nova etapa, do seu desenvolvimento fisiológico, emocional, hormonal, que é o ciclo, que a cada, normalmente, 28 dias vem, que é o ciclo da menstruação. E esse ciclo que acaba sendo normatizado ao longo da vida pelas mulheres, porque a gente acaba se habituando, aprende a lidar, aprende a perceber quando a gente está entrando num período talvez de TPM, de uma tensão pré-menstrual, que a gente fica mais sensível ou mais nervosa. Quando a gente cai, no espectro do autismo, a gente vai encontrar muitas vezes algumas meninas, e mulheres que não conseguem ainda, lidar com a profundidade dos sintomas que aparecem durante o ciclo menstrual. E o que podem ser esses sintomas, Desde sintomas mais materiais, como o sangue em si, ou seja, eu estou vendo que eu estou sangrando, eu sinto, algo escorrendo no meu corpo, eu sinto um odor diferente, então eu tenho que lidar com várias questões que, de uma certa forma, acabam trazendo, muitas sensações ruins para as meninas. Fora isso, a gente tem uma alteração emocional, uma alteração de humor, causada, claro, por uma alteração hormonal. Muitas dessas alterações emocionais, elas trazem, muitas crises para as meninas. Então, a gente está falando de um corpo que se transforma, a gente está falando de um sensório, de um sistema sensorial que vai perceber que algo também mudou, que há elementos a mais de percepção no meu corpo, ou seja, eu percebo um sangue, eu percebo um líquido, eu percebo uma viscosidade, eu percebo um odor, eu percebo uma cor. Eu tenho que ter, comigo ou aprender a desenvolver uma percepção de higiene a partir disso, do meu próprio corpo, e tudo isso vem junto com uma alteração de humor que vai mexer com um estado emocional de muitas, se não quase todas, meninas, estejam elas dentro do espectro do autismo ou não. Então, quando a gente pensa,
no autismo, nessas alterações às vezes de percepção que as pessoas que estão no espectro têm, quando a gente fecha um pouquinho mais, traz isso para o feminino, com essa transformação do próprio corpo, a gente começa a aprofundar um pouco mais e entender o que essas mudanças podem trazer de significado na vida dessas meninas. Isso está fazendo parte de alguns estudos que eu tenho feito, porque a gente ainda tem pouquíssimos estudos sobre isso, né? Principalmente a gente tem poucos estudos sobre autismo feminino, sobre esse aspecto então muito menos. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, eu tenho essa escuta clínica, né, quase que diária, do quanto de sofrimento que muitas dessas hoje mulheres passaram durante a sua fase de adolescência, né, tentando lidar com esse período, né, com o ciclo natural da vida da mulher, que é o ciclo de menstruar, né, e de tudo mais. Então, ali a gente começa a perceber, né, períodos de crises que muitas vezes se intensificaram ao longo da vida, sem que houvesse ainda a noção e o saber de que elas estavam sendo mais intensificadas, provavelmente por conta do diagnóstico de autismo, que ainda não havia sido detectado. Então, esse é um dos motivos, quando a gente pensa na importância de um diagnóstico, aqui já cabe essa observação do quanto isso é importante, do quanto talvez uma menina, né, que às vezes não foi diagnosticada na infância, mas que foi diagnosticada no início da adolescência. E aí ela pode ter, então, um acompanhamento, né, seja ele terapêutico, da própria família, de uma psicoeducação, para que ela entenda, né, as mudanças fisiológicas do corpo e aprenda a lidar com isso. Se a gente caminha um pouco mais na linha do tempo, né, a gente vai ver essa mesma menina que em dado momento vai talvez ter uma experiência afetiva, relacional, sexual, e isso também pode ser uma outra experiência que pode ser muito positiva para muitas e talvez possa ser complexa e traumática para outras, porque a gente envolve não só a relação com o outro, mas a troca, o toque, o carinho, da mesma forma a exposição de um corpo, né, o despir de um corpo, e todas as questões que a gente sabe que envolve uma relação sexual. Então, essa menina adolescente, né, que já está aqui entrando numa fase adulta, pelo menos a gente espera que sim, né, precisa ter já essa noção, né, do que é uma relação afetiva, sexual, normal, do que são as relações abusivas, porque a gente tem muitas meninas que muitas vezes são mais ingênuas, né, acabam entrando em relações abusivas, não percebem, demoram para perceber. Então, a gente precisa desse acompanhamento com essas meninas para que elas sejam senhoras do seu corpo, do seu desejo, do seu prazer, que saibam dizer sim e também saibam dizer não quando essa não é a vontade delas. E a gente ainda vai avançar um pouquinho mais hoje, né, nessa linha do tempo, e vamos trazer também a probabilidade, a possibilidade dessa menina, dessa mulher engravidar e dela vir a gestar um bebê, né, que também vai trazer incríveis transformações no seu corpo, porque a partir da gestação a gente tem um ser, né, um outro ser vivo sendo gestado e transformado e crescendo dentro do nosso corpo. E esta percepção, né, essa sensação de ter alguém crescendo dentro de mim, de ter um corpo sendo nutrido e transformado a partir do meu próprio corpo, é um outro momento que também pode ser, ao mesmo tempo, fantástico, né, para muitas mulheres, um momento de transformação, inclusive, pode ser também um momento de muita dificuldade para algumas mulheres que estão no espectro ou que têm uma hipersensibilidade maior sensorial
e que podem ter muita dificuldade com o simples crescer, né, do nosso ventre, com o simples crescer do seio, com a sensibilidade maior que o corpo fica, com as alterações, claro, hormonais e com todas as transformações que a gente sabe que uma gestação, né, que um corpo passa numa gestação. Então, entendam que quando a gente tem uma menina, uma mulher que não teve, que está no espectro, mas não teve acesso ao seu diagnóstico, não foi diagnosticada, ninguém percebeu, ou teve outros diagnósticos, né, que ela recebeu antes, mas não o do autismo, e portanto não houve ninguém que pudesse olhá-la com esse olhar um pouco mais acolhedor, tentando explicar, né, o que pode acontecer e tentando acolher os possíveis medos e as sensações ruins que essa mulher vai passar. A gente possivelmente tem uma mãe, né, essa mulher que está se transformando em mãe, que vai ter muita dificuldade, não só com o parto, mas principalmente com o puerpério, né, que é esse pós-parto, que é essa montanha-russa hormonal que o corpo da mulher tem, e que aí sim, já com um bebê materializado, né, à nossa frente ali, trazendo tudo, né, essa infinidade de pulsão de vida que um bebê traz e que, claro, pode ser muito desafiador. Então, veja como da menarca até este ponto, né, passando aí por várias etapas que ao longo do desenvolvimento uma mulher normalmente já passa, para uma menina e uma mulher que está dentro do espectro do autismo, isso pode estar num nível aqui de uma sutileza, de uma experiência e de uma sensibilidade infinitamente maior. E sim, nós precisamos olhar para isso, pensar sobre isso e acolher essas meninas e mulheres, falar sobre o tema, né? Ter uma escuta atenta, entender muitas vezes quando uma mulher que está ali num período, né, de puerpério fala: eu não suporto mais, eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda, eu não aguento mais o choro do meu bebê. E muito antes da gente fazer qualquer julgamento, né, ter qualquer valor de juízo, de julgar essa mulher, a gente precisa ter uma empatia, uma compaixão, um entendimento do que é que essa mulher está passando e a partir disso, é óbvio, oferecer conforto, ajuda, né, e um vínculo de afeto e amor, para que ela consiga passar por essa fase, acompanhar o desenvolvimento do seu bebê, oferecer ao bebê também tudo aquilo que ele precisa e para que ela consiga, né, se desenvolver enquanto mulher, enquanto mãe agora, possivelmente enquanto companheira de alguém. Esses temas, né, eles são assim, eles me tocam profundamente porque, bom, faz parte de muito do que eu vivi, né, na minha própria vida particular, mas acima de tudo faz parte daquilo que eu escuto, né, diariamente também de muitas mulheres, né, de como foi difícil para muitas delas passarem sozinhas no escuro, entre aspas, porque não sabiam o que estava acontecendo, não conseguiam reconhecer os sintomas e os sinais. Poucas tinham apoio, né? Algumas foram até medicadas de uma forma equivocada, a partir de um diagnóstico equivocado, e passaram por situações onde muitos traumas aconteceram, as marcas se instauraram, houve dor, muitas vezes houve perdas e houve cada vez mais isolamento, sensação de não pertencimento, dificuldade de estar, portanto, de bem, né, de frente com a vida. Então, eu convido a você a pensar sobre o tema. Eu vou aprofundar ele mais especificamente em outros vídeos, mas gostaria que, se você conhece, né, alguma adolescente ou alguma mulher ou família
que tenha filhas, né, meninas autistas já diagnosticadas ou em processo, que você possa compartilhar ou o que você ouviu aqui, né, o que para você fez sentido, ou compartilhar o vídeo com elas, para que elas tenham também a oportunidade de trazer um olhar mais profundo e mais efetivo sobre o tema. Ok? Hoje fico por aqui, mas volto com você na terça que vem com um novo vídeo neste canal para que a gente possa melhorar o nosso olhar sobre a vida, entender um pouco mais sobre o autismo e sobre as outras neurodivergências, pensando sempre através de pesquisas, de autores, da minha própria experiência, da sua experiência que vem junto aqui me ajudar a construir esse canal. Um beijo para você, fique bem, se cuide e até!